Nosso convidado, Círio Pocente, é uma grande figura, pessoalmente, ele é uma pessoa maravilhosa, é de uma convivência agradabilíssima, ele tem um humor muito bom e ele é, de fato, um companheiro de viagem excelente. E o professor Círio, depois do profissional, vocês conhecem a notoriedade dele dentro da análise do discurso, enfim, dentro da linguística do Brasil. Então, ele gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse nosso encontro sobre análise do discurso, e ele gentilmente está aqui, vocês já estão vendo o professor Círio, e então, para apresentá-lo, eu só queria dizer isso mesmo, porque se eu for começar a fazer leitura de Lattes, né, aquilo fica muito cansativo, e se vocês quiserem ver o Lattes do professor Círio, vocês podem entrar tranquilamente no CV Lattes, né, Curriculum Vitae Lattes, plataforma Lattes, e verem lá. O currículo dele é maravilhoso e ele é uma pessoa emérita mesmo dentro da questão da análise do discurso. Então, esse é o nosso convidado, o professor Círio está ali para a gente começar a conversar com ele, e ele me mandou um texto também para passar aqui para vocês, que assim que ele começar a falar com vocês, eu já vou compartilhar a tela. Bom dia, meu querido professor Círio. Bom dia, minha amiga Neuzinha. É um prazer estar aqui com você, com sua turma, para esse papo agora de manhã. Então, muito bom. Você quer começar a palestra, querido? Pode ser, você manda. Tá bom, eu mando mesmo, porque eu peguei o seu texto, você não mandou em PDF. Como você não mandou em PDF, eu fui lá e mexi nele. E coloquei um pouco os seus livros também. Fiz só isso. Legal. Falei, o pessoal precisa ver um pouquinho quais são os livros de Círio. Eu peguei alguns da internet, não é? Porque fazer essas fotografias dos meus livros é mais difícil para mim. Mas na internet eu achei esses, coloquei ali, e não deu para colocar todos também, porque eu não sou tão hábil quanto eu quero parecer. Mas vejam, todos esses livros, meninos, todos, são importantes, todos são agradáveis, e alguns vão se interessar mais, por exemplo, por este. Por que não ensinar gramática na escola? Porque ensinar gramática na escola. Então, quem é mais ligado à questão da sala de aula, esse livro não pode deixar de ser lido por nenhum professor. E os outros todos são importantíssimos para nós que estamos interessados no discurso. Então, professor Círio, a palavra é sua. Como está a luz aqui? Está tudo normal? Está tudo normal, estamos vendo você muito bem. E ouvindo então, tá também. Tá bom. Então, bom dia. Vou falar um pouco sobre discurso com privilégio para a questão do interdiscurso, quando eu for me referir a algum tipo de dado, quando eu esboçar algumas análises. Vou começar mencionando uma questão que é antiga, digamos assim, há 30 ou 40 anos, quando a análise do discurso começou, havia uma certa confusão entre o que é texto e o que é discurso. Muitos chamavam o texto de discurso porque não era só a língua. Então, a ideia é que discurso era alguma coisa além das unidades que a linguística clássica analisava. Eu estou me baseando aqui para esses primeiros tópicos num autor que se chama Kress, Günter Kress. Muita gente conhece dos estudos de análise do discurso crítica, especialmente quem segue as teorias do Halliday, né? Ele dizia lá uma coisa que foi ficando óbvia. Quando você diz que analisa texto, o seu privilégio é a análise dos elementos linguísticos do texto. E como se descobriu que nem tudo num texto é claro, isso é que há metonímias, metáforas, que há vazios, que há implícitos, etc. Então, o texto passou a ser aliado, digamos assim, de uma certa psicologia, ou de uma antropopsicologia, ou de uma psicologia antropológica, que é responsável pela introdução de conceitos como frame, script, o conhecimento partilhado e assim por diante. Que significa que, para ler um texto, não basta você levar em conta o que está aí naquela sua página, e a velha figura que diz que um texto é como um iceberg, tem um pedaço que aparece, mas o mais importante está submerso. Então, fazer análise de um texto
é, em grande medida, revelar aquilo que não está na superfície do texto. Por isso que muitas provas de leitura são ruins, né? Porque elas só perguntam o que está na superfície do texto. E para compreender o texto, você tem que levar em conta o que não está na superfície do texto. Enquanto que o discurso, dizia lá o Kress, tem mais a ver, por exemplo, com poder, com ideologia, com sentido, e a sua relação, portanto, é com a história e não tanto com a psicologia. Agora, certas características do texto podem revelar uma ideologia do discurso. Vou supor aqui um exemplo radical. Suponhamos que haja uma manifestação de rua e a polícia intervém. E a polícia nunca é mencionada quando ela pratica atos violentos. E, por exemplo, nunca se diz que a polícia feriu, mas diz, por exemplo, 10 pessoas ficaram feridas, 5 foram presos, 30 foram soltos, e a polícia nunca aparece. Então, digamos, isso é um jeito de responsabilizar os manifestantes pelo ato, sem incluir o aparato policial. Ou a justiça, como se fulano foi condenado. Você não diz por quem, por causa do quê. Então, a natureza do texto, a estrutura do texto, pode revelar implicitamente uma ideologia. Então, o discurso vai bem com adjetivos do tipo político, discurso político, discurso científico, discurso religioso, discurso médico, quando tem a ver com campos, né? Ou então, por exemplo, discurso de esquerda, de direita, ou evangélico, da teologia da libertação, etc., etc. Isto é, o discurso tem a ver, portanto, com ideologia, digamos, uma certa visão do mundo, ou com uma divisão social que distribui o discurso mais entre certos grupos do que entre outros grupos. Então, por exemplo, em tese, só um médico pode receitar remédio. Agora, a gente tem um presidente que, de vez em quando, receita, mas, em princípio, não pode. Isso é exercício ilegal da medicina. Para falar do coronavírus, você chama um infectologista, mais do que sei lá, um clínico geral. Isso é, a distribuição dos saberes, né, tem muito a ver com isso que o Bourdieu chamou de campos, ou que o Bakhtin chamou de esferas. Né? Quer dizer, todo texto, todo gênero ocorre numa esfera de atuação. Um texto em vez de ser só um texto, ele é, por exemplo, um texto literário, um texto jornalístico, um texto publicitário, um texto jurídico. E é nesse sentido que ele vai ser um gênero, isso é sempre associado a uma esfera. Né? Então, essa questão, digamos, da discussão sobre gêneros, às vezes, eu acho que ela é mal feita, entre aspas, né? Porque ela privilegia o formato do texto. Então, digamos, eu tenho aqui um editorial. Mas será que eu tenho um editorial quando ele está fora de um jornal? Né? Se eu pego um editorial e boto num livro didático, por exemplo, né? Será que ele ainda é um editorial? Ou agora ele é um texto argumentativo, dissertativo, que supostamente vale como exemplo de um texto ou de análise de uma situação? Mas ele deixa de produzir os efeitos que um editorial produz, né? Que um editorial produz. Né? Ou uma receita culinária. Se eu leio uma receita no Google, por exemplo, eu posso satisfazer uma curiosidade, dizer como é que faz ceviche, né? Mas se eu for fazer um ceviche, essa receita passa a ser efetivamente uma receita. Isso ela é usada num contexto, num ambiente, com uma finalidade específica e assim por diante. Quando se fala de discurso, se mencionam, em geral, algumas questões que são de natureza filosófica. Né? Por exemplo, há uma certa concepção de língua. O que é uma língua? As análises do discurso, em geral, combatem as concepções de língua como um código, ou como um meio de comunicação, ou, especialmente como código ou como um meio de comunicação. Elas dizem, por exemplo, que nem tudo numa língua é codificado. Vou retomar a ideia dos implícitos, né? E, por exemplo, 7 foram feridos. Bom, 7 foram feridos. Eu não digo ferir é um verbo que exige um agente, exigiria um agente, ele não está aqui. Então, em que sentido isso é um código, né? E também não é só um meio de comunicação, é uma forma de exercício de poder, de discriminação, de promoção de causas. A propaganda
Não é para comunicar a você que existe um certo tipo de shampoo, é para ver se você compra esse shampoo, porque ela associa esse shampoo a um certo tipo de cabelo, a um certo tipo de beleza, a um certo tipo de saúde. Então, ela é mais do que um meio de comunicação. E, principalmente, ela não é transparente, né? Dizem os analistas do discurso. Por isso, todo enunciado, toda palavra tem que ser analisada. E, implicitamente, digamos, o leitor faz uma análise. Quando você lê uma piada, um slogan, se você entende, você fez uma análise implícita, né? Que o analista deve tornar explícita, senão ele é igual a um falante, a um leitor comum, e não merece ganhar o enorme salário que ele ganha na universidade, né? Ou dando aula, né? Ele é um leitor mais sofisticado. Então, a concepção de língua, uma concepção de sentido. Quer dizer, o sentido não é apenas uma convenção, né? Como diz lá o Saussure, né? Arbitrária, não motivada, mas é uma convenção que todos os falantes seguem, parará. Mas o sentido é histórico, né? É histórico, não só ele é histórico porque ele pode mudar, mas ele também é histórico porque ele está ligado a questões sociais que são históricas. Por exemplo, uma divisão da sociedade, né? Vou dar um exemplo trivial, né? Uma aluna minha analisou o discurso da reforma previdenciária. E lá se fala, por exemplo, em flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, os defensores da reforma trabalhista diziam que a flexibilização é apenas a adaptação das regras ao novo mundo. E os críticos diziam a flexibilização é apenas uma derrubada de direitos dos trabalhadores. Então, o que é a flexibilização das leis trabalhistas? Não é só tornar flexível, como um dicionário diria, né? Flexibilização, ato de flexibilizar, tornar flexível. Não, flexibilização é uma retirada de direitos ou uma adaptação das normas a uma nova sociedade. Quer dizer, os sentidos são históricos, nesse sentido, inclusive eles são contestados, né? Tem gente que vai dizer assim, não, flexibilização não é isso. Você está escondendo o jogo, porque, de fato, a flexibilização é uma outra coisa, né? Bom, esse exemplo vale para centenas de exemplos que a gente vê todos os dias no jornal, né? Tipo, quem é um corrupto, quem é um ladrão, né? O ladrão é o cara que rouba uma sardinha no supermercado, ou o cara que aprova uma lei fazendo com que não sei quem deixe de pagar impostos, não sei o quê, né? A melhor maneira de roubar é roubar fazendo uma lei, digamos assim, né? Bom, enfim, os sentidos são históricos. Essa, então, é uma ideia. E também uma questão do sujeito, o que é o falante, né? O que é esse falante? Ele é livre, ele diz o que quer, ele é um cara que sabe a língua, ele é um cara que participa de uma comunidade linguística, ou ele é, segundo uma outra versão, né? Aquele que diz coisas que, na verdade, não sabe o que significam, que é uma coisa que a psicanálise nos ensinou, digamos assim, né? Ou é um sujeito que repete, o termo é um pouco forte, mas que repete uma certa ideologia na qual ele foi educado. Então, por exemplo, você vai conversar com pessoas sobre escola, né? Todas elas vão dizer que a escola tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que as crianças não podem deixar ir à escola e tal. E se você perguntasse, mas por que que criança tem que ir para a escola? Por que que não pode começar com 18 anos? Ou por que a educação tem que ser assim, ou por que a educação tem que ser assado? Tem que ter educação sexual ou não tem que ter educação sexual nas escolas? E as pessoas dizem o que dizem porque inventaram, descobriram, ou porque estão num mundo, numa família, num bairro, numa sociedade, num país, no qual certos discursos têm predominância. Discursos, digamos, religiosos, né? Ideológicos, econômicos. Você é contra que o Estado regule a economia ou você é a favor? Você acha que tem que trocar o presidente da Petrobras porque ele define os preços pelo mercado internacional do petróleo? Ou você acha que a Petrobras deve ter uma função social e controlar o preço para não provocar muita inflação e não aumentar muito o preço do transporte e assim por diante, né? Então, você repete ou você inventa, né?
eu pensei em ler aqui para ilustrar essa questão uma passagem do Barthes, que não é sobre o sujeito, mas é sobre o autor, que é uma das facetas do sujeito, né? A gente pensa, por exemplo, que quem escreve um livro é o autor desse livro, ou seja, que ele diz o que pensa e que ele pode, por exemplo, ser condenado ou não por causa do que ele diz lá. Ou, às vezes, por causa do que uma personagem dele diz. Pode nem ser o autor, pode nem ser o narrador, é uma personagem. Então, quem é que fala? Então, o Barthes começa assim o texto dele, o que é A Morte do Autor. Balzac, no livro X, escreve: era a mulher com seus medos repentinos, seus caprichos sem razão, suas perturbações instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e sua deliciosa... Não está aí o texto, desculpa. Tá bom, desculpa. Deliciosa finura de sentimentos. Aí ele pergunta, quem fala assim? É o herói da novela? É o indivíduo Balzac? É o autor Balzac professando ideias literárias do seu tempo? É a sabedoria universal? É a psicologia romântica? A quem atribuiu esse enunciado sobre a mulher? É o Balzac, que é um machista? É a psicologia da época? São ideias literárias do romantismo? Quem fala assim? Então, a questão do sujeito, que é discutida em análise do discurso, põe esse tipo de questão, né? Qual é o grau de originalidade do que você diz e qual é o grau de responsabilidade que você assume, considerando o que você diz. Em certos casos, por exemplo, o judiciário intervém. Estamos mergulhados nesse debate agora, né? Um deputado pode dizer o que quiser, ou há limites para o que ele diz, senão a justiça pode intervir, botar na cadeia, ele pode perder o mandato e assim por diante, né? No fundo, a discussão é a seguinte: o sujeito está no começo do discurso ou ele está, digamos, no fim do discurso? Ele é um efeito. Ele aprende o que se diz na nossa sociedade e, por isso, ele repete o que repete. Uma das versões, né? Ou ele é o responsável, não só juridicamente, mas também intelectualmente, digamos assim, por aquilo que ele diz. É uma discussão interessante e que separa teorias, né? Por exemplo, para a análise do discurso crítica, na análise do discurso crítico, a rigor, o sujeito não é tematizado, né? Você tem lá um falante que é racista, um falante que é preconceituoso, um leitor que pode ser objeto do poder de quem fala. Você não tem assim psicanálise, ideologia assujeitando alguém, por exemplo, né? Enquanto que na teoria do Péchet, por exemplo, o sujeito é assujeitado. O que se diz basicamente é que ele fala a partir de uma formação discursiva, de uma religião, de uma ideologia, ou de um campo, de um sistema jurídico específico e assim por diante, né? Então, são questões filosóficas que têm a ver com a análise do discurso. Por exemplo, essa questão do falante, do sujeito, é tratada em outras teorias como se ele fosse o emissor, como se ele fosse o falante, como se ele fosse o locutor, como se ele fosse o enunciador, né? Chamar de emissor ou de falante ou de locutor implica coisas diferentes em relação ao falante. Por exemplo, quem produz um ato de fala é um locutor, nunca é um falante, né? O falante é um cara que sabe a gramática, é o do Chomsky, é o speaker, né? No outro caso, ele é o responsável juridicamente por aquilo que ele diz. O enunciador é, segundo o Dicot, lá, uma voz que até pode aparecer no discurso do outro, quando tem discurso indireto livre e assim por diante. Ou seja, o enunciador pode não ser um locutor, pode ser só uma voz representada num texto, né? Uma tese que eu acho poderosa, interessante, é a que o Menguenot explicita assim, outros acho que quiseram dizer a mesma coisa, mas não formularam assim, né? Que o discurso nasce no interdiscurso. Quer dizer, o interdiscurso existe antes de surgir o discurso. Anteontem, eu estava vendo um seriado na Netflix, que, se vocês tiverem tempo, etc., sugeria que vissem, não só porque é um passatempo, porque nem é um passatempo, né? Dá engulhos, né? Chama Ament, que significa emenda, emendar. O programa todo gira em torno da introdução da emenda 14 na Constituição americana, que foi uma conquista dos movimentos negros
E parecia que o texto, então, conferia aos negros a mesma cidadania conferida aos brancos. Mas o programa vai mostrando, por exemplo, como, a partir de um certo momento, a emenda 14 foi usada pelas mulheres, né? Foi invocada pelas mulheres para conseguir um tratamento igualitário para as mulheres. Porque, digamos, a Constituição americana, como existia, ela falava de todo mundo, mas, de fato, ela excluía os negros, de fato, excluía as mulheres. Então, os negros, foi um movimento negro, advogados negros, militantes negros, que conseguiram uma redação X da emenda 14. E ela passou a valer durante muito tempo para os negros. Tem umas sutilezas jurídicas lá que vocês vão ver, né? Por exemplo, nos estados do Sul, onde o racismo era mais forte, começou a dizer, por exemplo, que um patrão pode escravizar alguém porque a União não legisla sobre relações pessoais, né? O Estado não pode perseguir, mas uma pessoa pode perseguir, que é uma interpretação específica. Mas o que eu queria chamar a atenção é que você tem lá um texto, digamos, a emenda 14, e ela confere cidadania igual aos negros, mas ninguém pensa nas mulheres. Mas lá pelas tantas, ela começa a valer para as mulheres, né? Para as mulheres, e depois começa a valer para os homossexuais. Ou seja, o discurso estava lá, mas o discurso, segundo, em tese, o discurso estava lá. Mas o discurso que dizia que se os negros têm direitos iguais, então as mulheres também têm. E se as mulheres e os negros têm, então os homossexuais também têm, não foi percebido na leitura da emenda 14 durante muito tempo. Então, o discurso da igualdade civil das mulheres nasce no interdiscurso, no discurso jurídico que já existe. Tinha lá uma brecha que não tinha sido ocupada. Então, nasce um discurso novo e ele ocupa esse lugar. Então, passa a haver mais discursos nesse interdiscurso, né? Enfim, digamos, no marxismo clássico não tinha feminismo, não tinha feminismo. Não se fala das mulheres nas revoluções socialistas, que deve tornar todo mundo igual, em Cuba, ou não sei aonde, né? O feminismo é um movimento que é uma espécie de extensão, digamos assim, dos direitos universais, mas ele tem que ser defendido, postulado, porque senão ele não é percebido, né? Então, ele nasce no interdiscurso, né? Me parece uma ideia bem interessante, né? Então, o autor, eu falei dele antes, né? Então, vamos entrar mais diretamente naquilo que é o objeto de que eu vou falar hoje, que a encomenda era com preferência ou com ênfase no interdiscurso, né? Então, é interessante distinguir intertexto de interdiscurso. Quem faz bem essa distinção, ao meu ver, é o Fiorin, num dos volumes que a Betty Bright organizou, que se chama Bakhtin, Conceitos Chaves, é o volume 2. O Fiorin tem um texto sobre intertextualidade e interdiscursividade, e eu acho que ele deixa isso muito claro. Sempre vai haver casos em que você diz, será que sim, será que não? E esses, na verdade, são os melhores, né? Esses são aqueles sobre os quais se faz uma tese e tal, porque ele não está resolvido, né? Mas a ideia de intertexto, em princípio, é a seguinte: quando é que tem intertexto? Quando tem um texto citado, quando num texto tem presença de um outro texto. Pode ser claro, né? Tipo, como dizia Camões, né? Dois pontos, aspas, as armas e os barões assinalados, tal, fecha aspas. Ou como diz o Evangelho de São Mateus, aspas, deixai vir as minhas criancinhas. Esse é um caso de intertexto. Você tem um texto de um mencionado no texto do outro. Esse texto pode ser aludido. Por exemplo, se alguém imita a Odisseia, o Drummond de Andrade escreveu uma crônica, eu não tenho ela aqui para mostrar, mas acho que vocês encontram, um texto em que um narrador esportivo, né, narra um jogo de futebol no estilo da Odisseia, né, no estilo da Odisseia. Então, tem intertexto não porque a Odisseia está citada, porque se fala de Ulisses, ou de Aquiles, ou de Troia, ou de não sei o quê, mas porque o estilo é o estilo da Odisseia, né? Então, quando na Cartas e Caminhadas, né, o
o narrador lá do Macunaíma imita um estilo que acho que é um exagero até, do estilo parnasiano, né? Então, digamos, o livro está citando um texto parnasiano no seu estilo, não necessariamente no seu conteúdo, não é tirado de um autor específico, mas ele está aludido, está citado, né? O Fiorin explica lá bonitinho, né? Então, você tem intertexto quando tem texto. Eu li por aí, as pessoas falam de intertextualidade implícita. Eu acho assim, aqui não precisam seguir isso. Digo, é uma bobagem do Sírio. Mas eu acho uma espécie de contradição em termos, né? Porque intertexto significa uma citação de um texto, e se ela é implícita, então é porque não tem a citação, né? Me parece um conceito meio esquisito, mas enfim, há autores na área da linguística textual que falam de intertextualidade implícita. Não sei se é igual a aludida, se é igual a estilística, mas enfim, não gosto muito, mas o fato de eu não gostar não significa nada, né? E quando é que tem interdiscurso? Tem interdiscurso quando há uma citação de um texto, primeiro, né? Quando um texto cita um outro, e esses textos... né? Um minutinho só. Tem alguém com o microfone aberto, está interferindo. Exatamente, está conversando durante a aula. Fecha o microfone. Vai, Ciro, continua, desculpe aí. Então, você tem o caso mais clássico de interdiscurso é o seguinte: quando um texto cita um outro e discorda dele. Então, tem dois posicionamentos, duas ideologias. Digamos assim, alguém que defende as ideias liberais em economia e que cita um economista a favor da intervenção do Estado e, em seguida, sei lá, discorda dele. Diz, por exemplo, bom, isso já deu errado muitas vezes, né? Então, você tem no mesmo texto dois discursos, um discurso estatizante e um discurso privatizante. Tudo bem? Ou então, você tem um discurso católico contra um ateu, ou um discurso ateu contra o religioso, ou um discurso médico contra o discurso que ele vai considerar que é da crendice, contra pedras quentes, contra sei lá o quê, né? Contra a meditação como forma de curar a Covid e assim por diante, né? Então, você tem dois discursos no mesmo texto. É um caso de interdiscurso. Em teses, em artigos científicos, isso pode acontecer, por exemplo, se você faz uma resenha, digamos, de dois autores que falam vamos supor, que falam de ethos, e tem uma diferença entre eles, e você diz, prefiro a versão do fulano à do Beltrano, porque tem esse traço e tem aquele traço. Então, você tem dois discursos sobre uma teoria, sobre ethos, pode ser sobre a palavra, sobre a frase, sobre o que é discurso, e eles discordam entre si. Ou então, há várias teorias do discurso. Análise crítica do discurso, análise informada pela psicanálise, análise do Piaget, análise do Mignon, análise do Foucault. Se você mistura tudo, você tem interdiscurso. O melhor é que você faça uma mistura bem feita, né? Nem todos eles pensam a mesma coisa. Então, você tem um caso de interdiscurso. Tem um outro caso de interdiscurso que é muito interessante, que é quando, digamos, você produz um texto que defende uma posição, faz de conta que só existe ela. Não cita ninguém, não briga com ninguém, não refuta ninguém, mas todo mundo sabe que tem um outro ao lado que pensa uma coisa diferente, às vezes no mesmo jornal, por exemplo, né? Então, você tem lá um colunista, por exemplo, defendendo o impeachment, e em seguida tem um colunista que diz que o impeachment seria legal, mas ele não é possível por isso e por aquilo. Então, o cara que defende o impeachment faz de conta que não há ninguém que tenha uma outra opinião, mas você encontra um outro que tem uma outra opinião. Isto é, o interdiscurso pode ser uma coisa da biblioteca, de todos os jornais, da vida complexa de uma sociedade, da heterogeneidade dos discursos. Você não precisa ter citação para ter interdiscurso. Mas se tiver citação, também não tem garantia de que tem interdiscurso. Por exemplo, se eu quiser defender, sei lá, o Lula, o Bolsonaro, o deputado Daniel tal,
e eu citar 5 juristas a favor dele, se os 5 são a favor, eu não tenho interdiscurso, só tenho intertexto. O discurso se define pela posição, ou pelas vozes sociais, no termo do Bakhtin, né? Não pelas vozes individuais. Eu posso ter 5 falantes citados, e os 5 dizem a mesma coisa, então não tenho interdiscurso. Então, 2 casos ótimos de interdiscurso. Quando um discurso cita um outro e debate, contesta, discorda, e quando um não cita, mas o outro está lá. Por exemplo, quando se diz que a Terra é redonda, não precisa dizer mais nada. Você está descartando que a Terra é plana. Quando se diz que a Terra gira ao redor do Sol, você está descartando que ela está no centro do cosmos imóvel. Né? Tá certo? Então, um enunciado nega todos os outros e, às vezes, nega 2000 anos de história, né? Como é o caso do sistema geocêntrico. Né? A Terra está no centro do universo, significa dizer que não é o Sol que está no centro, como se disse durante não sei quantos anos em N discursos. Se você comentar um texto dizendo a linguagem não é inata, né? A língua não é inata, você está brigando com todo o Chomsky, todos os chomskianos e anexos, né? Não precisa você dizer como disse o Chomsky, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você diz o enunciado, ele já dialoga, né, com todos os outros que falam no mesmo espaço. Então, descobrir o interdiscurso, às vezes, né, dar-se conta de que um discurso veio no lugar de um outro. Né? Tem umas propagandas que são assim, né? Por exemplo, propaganda de cerveja, que deixou de explorar as mulheres, as garçonetes, com pouca roupa, né? São propagandas de cerveja que não mencionam mais aquelas propagandas, mas para quem assistiu propaganda durante 15 anos, o cara diz, nossa, as propagandas mudaram, agora elas não são mais, sei lá, machistas, digamos, né? Então, por quê? Porque aquele pano de fundo está lá, e você sabe que as propagandas de agora são contrárias às propagandas de antes. Ou as propagandas que põem em cena 4 meninos, um branco, um loiro, um japonês, e um negro e um índio. Bom, você sabe, não, há 10 anos não tinha propaganda com essa variedade de cores. Significa o quê? Antes a propaganda se dirigia só aos brancos, agora ela supostamente está se dirigindo a todo mundo. Ou propaganda de roupa para manequins diferentes dos manequins que desfilam nas passarelas. Né? Você tem aí um caso de interdiscurso. Você tem interdiscurso em tudo que é lugar. Tem uma questão que é muito interessante. Já li alguma coisa como... Aqui tem interdiscurso, por exemplo, porque tem uma análise linguística que depois invoca a psicologia. Ou então, tem uma análise jurídica que invoca a religião. Então, tem interdiscurso. Essa é uma questão bem delicada, mas é bem interessante. Vamos supor que você esteja analisando o voto de um juiz do Supremo. Então, trata-se de um discurso jurídico. Vamos supor que ele cite um discurso religioso a favor do seu voto. Não é em caso de interdiscurso. Né? O que um discurso... depende do que um discurso pode citar. Né? Por exemplo, um discurso jurídico pode citar um discurso religioso. Não é proibido, porque os valores religiosos fazem parte da sociedade e podem ajudar a fundamentar um discurso jurídico, ou citar um discurso científico. O interessante é que estou me referindo ao caso do voto lá que permitiu a interrupção de gravidez no caso dos fetos anencéfalos, né? Você tinha, nas audiências que foram feitas pelo relator antes de definir seu voto, você tinha lá geneticistas que diziam que a vida, não se sabe quando a vida começa, mas provavelmente tem a ver com o cérebro, porque a Constituição define que a morte tem a ver com morte cerebral, né? Então, por analogia, o nascimento tem a ver com a existência de um cérebro. Então, isso favorecia um voto a favor da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Mas também tinha uma geneticista que dizia que a vida começa na concepção e que, portanto, a interrupção de gravidez de feto anencéfalo é anticonstitucional. Porque, bom, a vida começa na concepção, ela dizia. Então, o problema não é citar um discurso científico ou um discurso jurídico. A questão é, qual é o discurso científico que um juiz cita?
ele cita aquele que vai suportar o seu voto. Porque mesmo no campo da ciência, você vai ter gente que discorda daquela teoria científica, no caso, sobre quando a vida começa, quando a vida humana começa. Quando a vida humana termina, aparentemente tem mais consenso, né? Tem mais consenso. Mas o caso, por exemplo, dos acidentados, etc., que ficam vegetando no hospital, a discussão, por exemplo, sobre se pode antecipar a morte, como é que chama? Eutanásia, são discussões, no fundo, sobre essa questão, né? No limite, aí você não tem unanimidade entre os cientistas. Então, quando um discurso cita um discurso de um outro campo, não é necessariamente o interdiscurso, só se o discurso do outro campo for contrário, diferente. E ele vai ser refutado. Se for favorável, é o mesmo discurso, é o mesmo discurso. Agora eu queria dar uns exemplos. Aqui tem um erro de digitação, 2 discursos sobre os animais. Essa crônica do Drummond, ela é muito interessante, acho que devia ser lida em todas as aulas, todos os anos, né? É uma professora que dá aula, mostra animais, figuras de animais que estão na parede, e aí diz, esse animal é muito útil para ir para lá, porque a gente pode usar o pelo para fazer não sei o quê, mas antes ela dizia que a gente deve defender os animais, gostar dos animais, amar os animais. E a crônica termina com uma ironia de um aluno que diz, entendi tudo, a gente deve amar os animais, gostar dos animais, defender os animais, e daí comer a carne, usar o pelo e usar os ossos para fazer bracelete, né? Que no fundo, é uma discussão sobre a nossa relação com o mundo, né? A metonímia são os animais, mas pode ser com o globo, etc., né? A gente pode fazer mineração? Bom, pode porque não sei o quê, mas é ruim porque degrada o meio ambiente, né? O Drummond colocou em cena esses 2 discursos e deixou os 2 correr durante a crônica inteira. E no final tem uma ironia lá, né? Deve defender, tirar o pelo e os ossos, etc. Mas, por exemplo, o começo dá uma aula, né? Mas eu vou mencionar só um aspecto. O terceiro dia de aula, o professor é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora com um sorriso que envolve toda a fauna. Então, aqui agora tem um discurso direto, né? Tem um narrador, o cara que faz a crônica, citando, então tem um caso de intertexto, tá certo? Citando a fala da professora. Eles têm direito à vida como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? O cachorro faz muita falta. A voz da professora que vai até o final desse parágrafo. Mas olha que daí ela cita um provérbio, né? Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Adaptado, né? Porque o provérbio é o cachorro é o melhor amigo do homem, o maior amigo do homem, né? Talvez falando para crianças, ela disse amigo da gente, né? Então, em vez de perguntar, por exemplo, né, cachorro faz o quê? E você responde muita falta, né? Uma prova sobre isso seria, né, até onde vai a fala da professora? Onde é que a professora cita um provérbio? Qual é o provérbio original? Qual foi a modificação? Isso seria, digamos, ler um texto, né? Ler um texto. Ou então descobrir, por exemplo, que animais, eles, fauna e a, têm o mesmo referente, né? Animais, eles, fauna, a. E protegendo-a tem que ser a e não protegendo-o, porque fauna é feminina, embora retomem animais, e assim por diante, né? Mas eu queria mostrar aqui um caso de citação, né? Queria mostrar esse trecho de uma crônica do Veríssimo, que é humorística, etc., né? Mas que é um exemplo interessante, eu acho, até para ensinar a redação na escola, né? Você não tem que fazer de conta que você é original, tirar de dentro de si, de sua inspiração e de sua calma, tranquilidade no dia do vestibular, uma redação. Não, você pode citar, inventar interlocutores, falantes. Por exemplo, o Veríssimo começa a crônica dele assim, ó. Alguns dizem que é o envelhecimento, outros que é a morte, ainda outros que é o egoísmo ou chulé, mas eu acho que a maior danação que Deus legou ao homem foi a danação de Babel. Então, aqui, ó, ele atribui a alguns uma posição sobre a pior coisa que existe no mundo, a outros uma outra, ainda a outros uma terceira e ou quarta, a gente nunca sabe se quem pensa que a pior coisa é o egoísmo, pensa também que talvez seja o chulé,
ou se esses são ainda outros, né? Mas eu acho, e aí vem a opinião do autor, que, por sinal, é uma opinião que todo mundo tem, né? Que o pior problema é a falta de comunicação, né? Então, ele introduz aqui, digamos, 4 pontos de vista atribuídas a locutores que não são mencionados. Alguns outros ainda outros, mas eu acho, e quando o cara diz eu acho, você esperaria, em tese, uma posição original, mas aí ele repete um velho clichê, né? E o texto vai adiante, assim, né? Ó, um amigo meu sustenta que uma linguagem universal é o espirro, está citando um amigo dele. Há outros, claro, há outras. Agora seria, supostamente, ele de novo, discordando desse amigo que diz que não sei o quê, né? Mas também tem lugares comuns, ó. O homem é essa coisa paradoxal, a única espécie que fala e a única que não se entende. Quando é que você viu falar pela primeira vez que a humanidade não se entende, né? Até por isso alguém inventou uma língua artificial achando que o problema é a língua, né? Alguns brasileiros tiveram um choque ao chegar aqui, ó. Descobriram que o italiano não é o espanhol com gestos. Essa é uma tese de alguns brasileiros que descobriram isso. Que o italiano não é o espanhol com gestos, por outro lado, recupera o clichê segundo o qual os italianos, quando falam, gesticulam muito, né? Etc. E lá no fim cita uma velha... enfim, a existência da barreira linguística fez os brasileiros descobrir maneiras de se comunicar num país estrangeiro, e no final diz, né, assim como os brasileiros são melhores do que ninguém na arte de cobrar faltas com barreira. Aí que é uma velha patriotada sobre a sofisticação do nosso futebol, né? Então, se você olhar esse texto do Veríssimo pensando quais são as vozes que estão aqui, o que você menos encontra é o Veríssimo, né? O texto é montado inventando gente que teria tal opinião. E quando essa pessoa tem uma opinião, não é dela, é uma velha opinião que ele atribui a alguém, né? Então, o discurso tem essa coisa, digamos, também de não ter origem, digamos assim, né? Quem disse por primeiro que os brasileiros são ótimos cobradores de falta? Não sei, talvez os brasileiros, né? Talvez os brasileiros, né? Então, é um exemplo. Esse exemplo seguinte é um caso em que você tem um discurso que discorda de outros, digamos assim, tem outra posição, mas não menciona os outros. Supõe que o leitor conheça. Essa é a receita de herói, né? É o seguinte, Nilzinho. Receita de herói. Então, é de um poeta moçambicano, ou angolano, sempre confundo, né? Chama Reinaldo Ferreira. Então, tome-se um homem feito de nada, como nós, em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne, lentamente, de uma certeza aguda, irracional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Serve-se morto. Aqui tem uma questão que seria legal discutir a propósito, porque seria um bom exemplo para ilustrar o conceito de cenografia do Menguinot, né? Um poema, que é um gênero, né? É um gênero literário, que adota o formato de um outro gênero, que é uma receita culinária, né? É claro que aqui não tem, pegue um peixe, 2 quilos, fresco, 2 quilos, né? Tome-se um homem feito de nada como nós em tamanho natural. É como escolher um ingrediente, depois é como temperar, depois tem uma fase da cocção aí que está pulada, e depois tem aquele acabamento, né? Vire e deixe mais 15 minutos. Serve esse morto, que substitui ou serve com arroz, serve com batata, ou serve 4 pessoas, né? Não vou discutir essa coisa da cenografia hoje, só quero mostrar que aqui tem um caso interessante de interdiscurso, porque esse poema nos oferece um conceito de herói que é diferente do conceito corrente de herói, né? Os heróis, desde os gregos até não sei quando, até o Ayrton Senna, são, digamos, super-homens, semideuses, né? Semideuses. São pessoas extraordinárias, ou por sua força, ou por sua habilidade, ou por alguma qualidade X, né? Muito forte. Ulisses, Aquiles, essas coisas, né? Heróis, né? Os heróis.
Ou então heróis militares, um cara sozinho defender um forte atacado por 100 pessoas. Ele é um herói. E aí a gente transita um pouco e fala em heróis esportivos, né? O Ayrton Senna é um bom herói esportivo porque serve ser morto também, né? Se tivesse vivido 80 anos, talvez ele desaparecesse um tanto, porque a gente esquece dele, né? Mas como ele morreu jovem, plena atividade e tal, e muita gente gostava dele, exceto o Piquet, né? Então todo mundo, então ele é uma espécie de herói. Estou infeliz no país que precisa de heróis, né? Acho que foi o Brecht que disse isso, ou podia ter sido ele, né? Mas o que é que me importa aqui? O que importa aqui é que esse poema diz que o herói não é um super-homem, nem um semideus, nem alguém que faz coisas extraordinárias. É uma pessoa comum, fanatizada, que morre na guerra. Esse é um herói, né? Ora, por que esse poema tem uma forma de receita? É porque o que está dito aqui também é que você pode fabricar heróis como pode fabricar pão de queijo, né? Você segue uma receita, faz um pão de queijo ou 1000 pães de queijo. Se seguir essa receita aqui, você não faz um herói de vez em quando, você pode fazer às centenas, né? Pega um homem comum, fanatiza, né? Certeza aguda e racional, manda para a guerra. Por que você sabe que é guerra? Porque no fim tem um pendão e um clarim, né? Agite-se um pendão e toca-se um clarim, que são termos militares. Então é uma alusão, digamos, ao campo militar, né? E serve-se morto. Então o herói é uma pessoa comum, fanatizada, que morre numa batalha, né? Então, aqui é é o herói contrário aos heróis tradicionais. Isso aqui dialoga, digamos assim, né? No sentido bakhtiniano, né? Dialoga com o conceito de herói instalado, digamos assim, na nossa mentalidade, como alguém que é excepcional em algum sentido, né? Então, digamos, um textinho sobre esse poema seria interessante que mencionasse que aqui, entre outras coisas, né, tem uma concepção de herói que não é a velha tradição de herói. É uma concepção de herói diferente. Essa história do interdiscurso, memória, tem que saber outras coisas, né? O texto está mergulhado no intertexto, no universo discursivo, etc., vale também para humor, brincadeiras, etc. Por exemplo, quando a Grécia enfrentou a grande crise há uns 10 anos, né, uma das coisas que circularam na internet é essa coisa aqui, chamava Consequências da Crise na Grécia. E aí vinham frases, parecem manchetes, né? Podia chamar talvez de desmanchetes, porque existem as desnotícias, né? Publicadas, por exemplo, no Sensacionalista, onde mais? Esqueci. No Sensacionalista, que são supostas notícias sobre o Bolsonaro, sobre o Aécio, sobre o Serra, sobre a Dilma, mas que você não pode levar a sério, embora tenha um fundo, digamos, verossímil, né? Verossímil, né? Então, tinha manchetes assim, ó, Eros e Pan inauguram prostíbulo, né? Isso é bom para a sala de aula, por exemplo, né? Porque daí você liga lá o celular, se você não sabe quem eram Eros e Pan, você clica lá e põe Eros. Wikipedia te explica quem era, Eros te explica quem era. Aí você, engraçado, Eros e Pan, que são, sei lá, divindades, ou quase divindades, que estão associadas à beleza e ao prazer, etc., inauguram um prostíbulo. Quer dizer, o que produz o humor é um troço de rebaixar, que são ninfas, fadas, semideuses, são rebaixadas ao prostíbulo. O que, claro, também supõe que uma sociedade ache que o prostíbulo, ou que a prostituição, sejam atividades baixas, escondidas, imorais e assim por diante, né? Então, uma mera manchete como essa obriga você a saber quem eram Eros e Pan, que função eles tinham na mitologia grega, e aí com a história do prostíbulo, falar, a crise é tão grande, quer dizer, muito maior do que a crise veiculada nos jornais, né, que leva essas figuras semideus a exercer uma profissão das mais criticadas, das mais baixas. Só não é mais baixa do que a dos varredores de rua, segundo Boris Kazoy, aquele fatídico o áudio que vazou, que dois garis desejaram Feliz Natal e ele riu dele, falou,
garis, né? Os mais baixos da escala social, né? Então, o Narciso vende espelhos para pagar a dívida do cheque especial. Então, Narciso é aquele cara que se viu na água e se achou tão lindo que teve crise e morreu, agora está vendendo espelho. Então, qual é a relação entre Eros e Pan e prostíbulo, de alguma maneira, e Narciso e espelho, né? Sócrates inaugura Cicutas Bar, né? Sócrates e cicuta, o veneno que ele tomou, aí chama Cicutas Bar, a moda americana, tá, né? Dionísio vende vinhos à beira da estrada de maratonas, Dionísio o vinho, deus da alegria, da beleza, da... Afrodite aceita posar para Playboy, né? Afrodite é outro nome da Vênus, né? A deusa da beleza, vai posar na Playboy. Isso dá um tratado sobre o que é posar na Playboy, né? É uma questão de beleza, é imoral, ganha uma grana, tá? Os meninos vão olhar, os borracheiros, enfim, tem um debate, mas tem também a coisa do rebaixamento. Ela era uma deusa da beleza e vai fazer uma coisa discutível. E se você disser que ela vai fazer uma coisa baixa, talvez você seja criticado. Não, mulher, meu corpo, minhas regras, posso posar nua, né? Ilha de Lesbos abre um resort hétero, né? Então Lesbos, tem lá uma poetisa famosa pelos versos, mas também porque seria lésbica, de onde nasce, aliás, a palavra, mas ela abre um resort hétero, né? Então, essa contradição supostamente produz um efeito de humor e assim por diante, né? Durante um tempo, o Estadão publicou um caderno sobre cozinha, não sei se ainda publica, chamava Paladar, e todo dia tinha uma manchete interessante, viu? Supostamente culta, né? Porque esse jornal era, digamos, para os homens gourmet, né? Não era para as mães de família melhorarem o seu pernil, né? Na noite de São João. Era para os homens cozinharem uma coisa diferente lá no seu espaço gourmet. Então, isso era apresentado também como se tivesse uma coisa assim, não é para qualquer um, né? Tem que ter cultura. Então, por exemplo, um sabor que se discute, né? Que retoma essa história de gosto não se discute, o gosto se discute. Coma ou deixe, que retomam ame ou deixo. Por que os cardápios dobram? Por quem os sinos dobram? Né? Viagem em busca da roça perdida, o tempo perdido. Revolução sardinista. Tinha havido uma revolução sandinista, né? É o incrível exército de Panetone, de Brancaleone, né? Com que cerveja eu vou, com que roupa eu vou. Os cozinheiros também comem, os brutos também amam. Então, sempre tinha alusão a um filme, a um livro, a um fato, tal, não sei o quê, que, digamos, fazia aquele homem que nesse dia ia cozinhar um treco se sentir também uma pessoa culta, porque não só tinha copiado a receita, mas também tinha entendido qual era a brincadeira, o jogo sutil, digamos assim, da manchete. A que eu mais gostei era assim, uma manga na carta. No dia que o jornal noticiava que vários restaurantes tinham transformado uma fruta comum, popular, etc., a manga, num prato, numa sobremesa chique, né? Então, tinha uma manga na carta. Aí é legal, porque tem a expressão carta na manga, né? Que remonta, eu acho, a sacanagem, aos jogos de pôquer, o cara que esconde a carta e, no fim, tira da manga do paletó e ganha, né? Então, essa carta supostamente ficava escondida na manga, né? E ter uma manga na carta, uma carta na manga virou também uma metáfora para tudo, né? Um técnico de futebol que na última hora tem uma arma, um cara mais veloz, ou um político que na última hora tem uma jogada para conseguir não sei o quê, vamos votar no Congresso, tem uma carta na manga, libera uma grana, tal. Então, lá, carta é uma carta do baralho, também não é o gênero, né? Não é o gênero carta, e manga é uma manga. Uma manga depois virou um lugar qualquer onde você tenha um argumento, um recurso extremo que você pode usar. E manga na carta, a manga agora é a fruta e carta agora quer dizer cardápio, né? Então, tem uma aulinha de léxico aqui, né? Palavras que mudam de sentido, uns passaram a ter um sentido figurado, né? Como manga na carta, carta na manga, né? Carta na manga, não é mais carta e não é mais manga, tal, e assim por diante, né?
Então, tem a ver com o interdiscurso, com o intertexto, por quê? Porque aqui escondido sob esse texto tem um outro texto. Lembra que o famoso livro do Starobinsky, né? Que analisa, que comenta e analisa as análises que o Saussure fazia de poemas, e ele encontrava lá uma espécie de recado embutido num verso, né? Acho que um era ad mea templa portato, que tinha a ver com sacrifício a Apolo, e nesse ad mea templo portato ele encontrava a palavra Apolo. Também dá para encontrar outras, então não sei o quanto isso é interessante. Mas, enfim, muitas análises de poesia, por exemplo, que encontram, usa muito P, usa muito pá, ou então, como é que é? Tem um romance do Alencar, que é um anagrama de América, Iracema, né? Em Iracema você tem um anagrama de América, e assim por diante, né? Ou então essa brincadeira, como é que é escrever de frente para trás? Palíndromo, né? Palíndromo, né? Então, Ana, por exemplo, é um nome palindrômico, porque lido de frente para trás, de trás para frente é o mesmo nome. Tem gente que faz palíndromes com 10 palavras, uma frase inteira, né? Uma que eu achei muito interessante é Tucano na CUT, né? Tucano na CUT, lido de trás para frente, também dá Tucano na CUT, né? Então, são jogos que a Jacqueline Gautier, por exemplo, nos textos dela sobre heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva, ela mostra que esse tipo de jogo linguístico está associado ao inconsciente, né? Há uma outra coisa que está dita lá, embora eventualmente o cara que diz nem sabe que está dita, né? Tem umas brincadeiras, como, me lembro, acho que um dos argumentos da fonologia clássica, né, para mostrar o que é uma unidade fonológica, né, é, por exemplo, trocar de posição, fazer os americanos que chamam spoonerism, né? Então, por exemplo, uma brincadeira, você tem um livro de fonologia de autoria de Chomsky e Halle, Chomsky e Halle, né? Você pega a primeira consoante do Chomsky, bota no lugar da primeira consoante do outro e pega a primeira. Então, Chomsky, Halle, Chomsky, Halle, né? Então, brincadeiras desse tipo são todas maneiras, digamos, de você mostrar que aí tem um outro discurso, né? Eu tenho estudado muito essas coisas das frases destacadas, né, do Menguinot, que ele lançou essa questão há uns 12, 14 anos, acho que em 2008, e de lá para cá muita coisa sobre isso foi dita, foi feita, né? Ele tem um livro chamado Frases Sem Texto, que discute exatamente essa questão. Por um lado, os provérbios, mas já foram muito estudados. Por outro, essas frases que as pessoas disseram numa entrevista ou estão num livro e se tornam destacáveis e são citadas pelas pessoas, tem coletânea e assim por diante, né? E tem uns humoristas ou gente que caça a frase de gente maldosa, né? Autores maldosos, homens ou mulheres, jornalistas, teatrólogos, literatos, né? Literatos que, digamos, não muito bem comportados, que disseram coisas agudas, digamos assim, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre política, sobre sexo, sobre o casamento, sobre os países, né? Tipo, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Atribuída a um tal de Johnson, né? Um pensador inglês, né? Que acho que fez um dicionário importante, né? Ou então do Nelson Rodrigues, todo canalha é magro, né? Então, frase desse tipo. E muitas dessas frases têm um toque humorístico. Então, eu me interesso pelas frases, e como eu estudo humor, me interesso por essas frases que têm um toque humorístico. E o Rui Castro traduziu uma coletânea que tinha sido feita nos Estados Unidos, que chama O Melhor do Mau Humor, que tem frases do seguinte tipo, né? Então, tem algumas, os espelhos deveriam pensar 2 vezes antes de refletir. Então, isso retoma um velho provérbio, que é haja 2 vezes antes de pensar. Já tem a música do Chico, que eu vou comentar depois. Desculpe, o provérbio é pense 2 vezes antes de agir, recomenda prudência. Na música do Chico, ele inverteu, diz, haja 2 vezes antes de pensar. E aqui, o pensar aparece, mas o agir não aparece. Não. Deveriam pensar 2 vezes antes de, em vez de agir, refletir.
E o que é interessante aqui? É que refletir pode ter dois sentidos, né? E aqui um, evidentemente, deve sobressair, que é o que tem a ver com o espelho. O espelho reflete, né? Refletir também quer dizer pensar mais profundamente. Quando alguém diz que fulano está refletindo, ou fulano está refletindo, significa que vai demorar um pouco mais, né? Está pensando também pode demorar umas semanas, mas refletindo é como se fosse filosófico, uma coisa mais profunda, né? Mas aqui deve ser o espelho, antes de projetar a minha imagem, né? Os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de mostrar para a gente como a gente é, né? O que eu acho que tem a ver com uma recusa, por exemplo, do envelhecimento, não se amar muito, né? Ser pouco narcisista, levantar de manhã e se olhar e falar assim, pô, minha cara está amassada, né? Deviam pensar duas vezes antes de refletir, né? Não, tem o jogo intertextual, interdiscursivo, e tem essa graça, digamos assim, porque toca no nosso eu, né? No buraco do nosso eu, né? Puxa, está sendo desagradável eu me ver no espelho, né? Me ver no espelho, por uma razão ou por outra. Será que eu opero? Será que eu tiro a olheira? Será que eu não tiro, né? Agora, olha essa outra aqui, ó. As mulheres deveriam casar, os homens não, né? Bom, aqui está, digamos, a metade das conversas de homens e mulheres sobre o casamento, né? E, por exemplo, as mulheres deveriam casar, que é a primeira parte da frase, supostamente retoma, aqui está numa forma específica, né? Que é deveriam casar, né? Mas tal deveriam também, em vez de devem. Então, tá, deveriam casar. E supostamente tem toda essa ideologia sobre o casamento das mulheres, que ainda são as mulheres que usam vestido de noiva, que não tem desfile de roupa de homem para casar, mas de mulher tem. Então. E tem o mês das noivas, não tem o mês dos noivos, e assim por diante. Né? Quer dizer, tem uma diferença instalada na nossa sociedade na relação mulher-casamento, homem-casamento. Né? Então, os homens deviam casar, a mulher deviam casar, os homens não. Então, os homens não deveriam casar, tem todo esse discurso de que o casamento para o homem é uma prisão, parari, né? Enquanto que para a mulher supostamente não seria, né? Não seria. As mulheres querem casar. Os homens casam, mas não gostariam de casar. Então, uma formulação é essa. Deveriam casar, os homens não. Mas como os homens casariam, como as mulheres casariam se os homens não casassem, né? Essa frase, evidentemente, é anterior aos casamentos entre pessoas do mesmo... Todo mundo fala sexo, mas eu tenho a impressão que deveria dizer gênero. Não, do mesmo sexo. Né? Não necessariamente é do mesmo gênero. Né? Então, é um paradoxo, mas, ao mesmo tempo, ele retoma esse discurso de que, para os homens, o casamento é uma prisão e, para as mulheres, é alcançar um desejo, tal, e assim por diante. Né? Imagina. Nessas pandemias, essa pandemia, por exemplo, apareciam umas notícias sobre casamentos adiados, frustrados, e assim por diante, né? Então, tem um que é mais pesado, né? Que é assim, que é o sexo, as mulheres aguentam uma certa quantidade de sexo em nome do casamento e os homens aguentam o casamento em troca de alguma quantidade de sexo, que suporia que as mulheres não gostam de sexo, mas gostam de casar, e os homens não gostam de casar, mas como gostam de sexo, casam. Né? Tem a ver com esse mesmo universo de supostamente haver uma divisão, uma memória, né? Uma memória social, histórica, segundo a qual os homens não gostam de casar, e assim por diante. Né? Esse outro é muito pesado, mas é interessante. Né? Os homens devem ser o sucesso à primeira mulher e a segunda mulher ao sucesso. Né? Cada vez mais se revelam, né, que muitos homens que foram bem-sucedidos na sua vida empresarial, científica, artística, qualquer coisa assim, só conseguiram isso porque a sua esposa, né, a mulher, cuidou dele, das crianças, da casa, eventualmente do dinheiro, eventualmente datilografava o romance, né, como a mulher acho que do Dostoiévski, né? A namorada do Kafka durante um tempo, depois eles se separaram. Né? Então, a mulher do Jorge Amado, né? A esposa do Jorge Amado, que datilografava os romances dele,
E depois a gente fica pensando, será que ela também não corrigia, né? Porque foi só ele morrer, ela começou a publicar os livros dela. E talvez a esposa do Machado de Assis, ninguém sabe muito bem, a Carolina, que era uma mulher culta, né? Mas a mulher a esposa do Einstein parece que era uma grande matemática, e assim por diante, né? Então, os homens devem ser o sucesso da primeira mulher. E a segunda mulher é o sucesso. Quando os homens chegam lá na meia-idade, 40, 50, e separam da primeira mulher e casam de novo ou arranjam um outro casamento, frequentemente essa segunda mulher é mais jovem, né? Tipo, ele tem 40 e ela tem 20, ou ele tem 50. Às vezes ele tem 70 e ela tem 25, né? Como o presidente anterior, e o atual também, acho que está no quarto casamento, e a diferença entre ele e a dona Michele de idade é bastante grande. Aliás, aqui tem uma coisa interessante que eu vou comentar aqui, né? Não sei se vocês lembram, a primeira briga que o Macron fez com o Bolsonaro, ou com o Brasil, por causa do meio ambiente, levou muita gente a fazer uns memes, né? Mostrava o Macron com a esposa dele, que é uma mulher de 60 e poucos anos, né? Acho que 20 anos, 25 anos mais idosa do que ele, e o Bolsonaro com a Michelle. E ele dizia que o Macron tinha inveja do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha uma esposa jovem e o Macron tinha uma esposa... Aí quem retrucou disse, não, a Michelle que tem inveja da esposa do Macron, porque ela tem um marido jovem e ela tem um marido velho. Né? Ela tem um marido velho. Como se pode inverter, né, o jogo? É muito interessante você acompanhar essas inversões. Do ponto de vista do homem, o Bolsonaro está bem servido e o Macron não. Mas quem disse que o ponto de vista do homem é mais relevante? Do ponto de vista da mulher, e aí também tem toda a discussão sobre juventude, sexo, virilidade, potência sexual, né? Associada. E aí, então, aí entra outro discurso, né? Da biologia, da genética, da fisiologia, e daí os suplementos, né, que podem resolver esses problemas e assim por diante. Aliás, o Bolsonaro declarou ontem de novo que ele é imbrochável, o que leva qualquer pessoa a achar que não. Imbrochável. Não, né? Ele é Imbrochável. imbrochável. É. Então, tem muitas frases desse tipo, e são bem interessantes, né? Elas causam um certo mal-estar na gente, ler uma coleção desse tipo, porque você fala assim, nossa, aqui estou ferrado, né? Mas tem alguma verdade. Toda grande causa tem um lugar meio ridículo, né? E esses caras pegavam esse lugar meio ridículo e diziam essas frases maldosas, digamos assim. Ou então, como é que é? Os governos deviam ser sempre de oposição. É uma sacada incrível, né? Porque a oposição sempre sabe como fazer. Quando ela ganha, ela vai lá, governa, não resolve. Aí quem estava no governo e vem para a oposição, agora sabe resolver. Então, é um paradoxo, mas ele é interessante, ele é revelador dos movimentos políticos, né? O governo devia ser sempre de oposição, né? Ou é uma pena que todas as pessoas que sabem resolver os graves problemas do país estejam dirigindo táxi ou cortando o cabelo, né? Porque nas barbearias e no táxi, todo mundo sabe como resolver. É só aprender, matar, fazer isso, fazer aquilo, resolve tudo. E mostra também que digamos, a população comum tem uma avaliação muito simplória do que é governar um país, né? E vai lá, tem a legislação suprema, lei, lá, é complicado, tem a pressão do agronegócio, a pressão da política externa. Né? Não é fácil. Só um barbeiro pode achar que é fácil, só um motorista de táxi, etc. Aí podia escolher, claro, outra profissão, mas, enfim, essas caíram na graça dos dois, né? Então, essa música do Chico é legal, quero comentar. Todo mundo conhece, eu acho, né? Bom Conselho, né? Bom Conselho. Então, ouça o bom conselho que eu lhe dou de graça. Ó, inútil dormir, que a dor não passa. Depois eu vou comentar no final isso aqui, porque eu não achei um provérbio que seja exato. Em provérbios brasileiros, não identifiquei, tipo, durma que a dor passa, coisa assim, né? Depois tem, ó, espere sentado, você se cansa, está provado, ó, quem espera nunca alcança. O provérbio é quem espera sempre alcança, né? Venha, meu amigo, deixe seu regaço, brinque com o meu fogo, venha se queimar, faça como eu digo, faça como eu faço, que tem a ver com faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Nem pus aí em itálico.
haja 2 vezes antes de pensar, né? Vede, pense 2 vezes antes de agir. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar é que não se vai longe. O provérbio é devagar se vai ao longe. Eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade. Esse exemplo final é bom porque não é um provérbio invertido. Ele está distribuído em vários lugares, né? O provérbio é: quem semeia vento, colhe tempestade. Eu semeio o vento e bebo a tempestade. Ele muda, mas no meio ele põe um outro verso e tal, né? Bom, o que tem de interessante aqui? O óbvio, né? Ele inverte os provérbios. Ele inverte os provérbios, exceto esse final, né? Eu semeio o vento e bebo a tempestade. Parece manter o sentido do provérbio tradicional, né? Quem semeia vento, colhe no sádio. Como eu não tinha achado aquele provérbio, quem dorme, como é que é? É quem dorme, a dor desaparece, se você dorme, a dor desaparece, né? Eu fui procurar num dicionário que eu tenho aqui de provérbios em várias línguas, e eu achei em Portugal, não a dor passa, mas a fome passa, que é uma pequena diferença, né? Então, tem um provérbio francês que diz: qui dort dîne, quem dorme janta, literalmente é quem dorme janta. Aí tem um portugueses que são meio paráfrases um do outro. Dormir é meia mantença, que é meia refeição, né? O dormir é meio sustento, o sono é um alimento, quem dorme come, quem dorme engorda. E tem um outro francês que é: dormir permet d'oublier la faim. Dormir permite esquecer a fome. Dormir permite esquecer a fome. Não tem nenhum com dor, não tem nenhum com dor, né? Esse dor aí não é de dor, não, né? É quem dorme, né? Então, digamos, isso dá uma pesquisinha. Por que não tem? Por que no Brasil a gente não acha, mas não achei naquele livro, né, sobre provérbios, mas achei em Portugal, né? E olha a diferença: quem dorme come, quem dorme engorda, né? E o sono é um alimento. Ou quem dorme engorda parece não ter a ver com dormir é uma maneira de matar a fome. Parece uma outra coisa, que não se mover engorda, sei lá. Enfim, dá trabalho e permite escavar, digamos, as memórias, o senso comum, etc. Enfim, isso pode ser um título de um tratadinho, de um ensaio, e esse ensaio revolve o interdiscurso, a memória, né? Vou dar mais um exemplo. Tem um poema lindo, lindo, do Manuel Bandeira, que chama Satélite, né? Que ele fez logo que o homem chegou à Lua, e era para dizer: agora a Lua não é mais a coisa dos românticos, agora é só um satélite, né? Muito legal. E eu... Círio perdeu o som, fui eu que parei aqui, gente. Ele está desligado. Desligou. Círio está com problema no som. É isso, gente? Cortou meu som. Isso, então voltando. Cortou de novo. Ele fechou o som. Falando. Voltou? Onde que parou de... Eu acho que você estava falando desse sono, etc. Daí você ia mudar de assunto. Ah, tá. Então, o exemplo seguinte tem a ver com um poema do Manuel Bandeira, que chama Satélite, que ele fez logo que o homem chegou à Lua, e que dialoga com um poema do Manuel Bandeira, que eu não conhecia, mas eu descobri lendo esse artigo do Fiorin sobre intertextualidade e interdiscursividade. Ele cita esse poema. Então, olha aqui um trecho do poema do Manuel Bandeira. Despejado do velho segredo da melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e enamorados, mas tão somente satélite. Agora, vê o verso seguinte, ó, a estrofe seguinte. Ó, agora é do Raimundo Correia. Há tantos olhos nela arroubados, no magnetismo do seu fulgor, não sua,
de seu fulgor, lua dos tristes e enamorados, golfão de cismas fascinador, né? Então, ó, o Manuel Bandeira cita o Raimundo Correia e discorda, né? Agora não é mais o golfão de cismas, não tem nada a ver com os enamorados e tal. Agora a Lua é um satélite. Esquece o São Jorge, esquece o lunático, escolhe essa combinação de namorado, de olhar para o céu na Lua cheia e pensar em mim. Esquece isso tudo, porque agora a Lua é só um satélite, né? Então, tem intertexto e interdiscurso. E para finalizar, um exemplo que é super comum, todo mundo conhece, se não conhece, teria que conhecer, né? Que é esse poema do Drummond, que foi retomado por muita gente, né? Então, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Eu estou destacando aqui o anjo torto e o gauche, porque é o que é retomado em outros poemas, basicamente, aproximando-se mais do Drummond ou distanciando-se do Drummond. Por exemplo, um poema da Adélia Prado diz, quando nascia um anjo esbelto, não é um anjo torto, é um anjo esbelto, desses que tocam trombeta e não que vive na sombra, né? Anunciou, vai carregar bandeira. Em vez de vai ser gauche, vai carregar bandeira. Depois continua, ela diz lá, ó, vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Olha, o gauche virou coxo. Então, tem primeiro uma sonoridade muito parecida. Os sons, a sequência sonora, coxo, gauche é muito parecida. Mas gauche é uma palavra francesa que tem várias conotações. Por exemplo, gauche quer dizer esquerda. Se aplica, por exemplo, à política. La gauche é a esquerda. Mas também se aplica eu vou pôr entre muitas aspas aqui, problemas físicos, por exemplo, né? Uma pessoa que tem um problema, e supostamente, então, ser de esquerda é um problema, né? Ser de direita é bom e ser de esquerda é um problema, é gauche. Então, digamos, uma pessoa que é coxa pode ser tratada metaforicamente como gauche, isso é, não normal. Porque também tem uma ideia de que o destro é normal e o canhoto é um problema. Durante muito tempo, vocês sabem, as pessoas que eram sinistras, né? Os espanhóis, os italianos e os espanhóis chamam o canhoto, a esquerda de... Não, o italiano, la sinistra, né? La sinistra. Tem uma conotação ruim, né? E as pessoas eram proibidas de escrever com a mão esquerda e tinham que escrever com a mão direita. Nas aulas, você ainda vê que as carteiras para os canhotos são muito pouco numerosas, né? Quase 100 só tem para destros. Então, o coxo retoma o gauche por causa do som, mas também porque ser coxo é um pouco ser gauche. O ser gauche é um pouco ser coxo, né? Então, aqui, ó, o poema do Drummond tem um ethos, digamos assim, né? Negativo, né? Um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai ser gauche na vida. Tipo, nasci errado, o meu signo não é bom, estou ferrado, né? Enquanto que a da Adélia Prado, não, né? Um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, né? É um outro ethos, né? Eu estou numa boa, sou ótima, né? Basicamente, aqui vai aparecer associado a ser mulher, né? Ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou, né? Agora veja um outro poeminha, né? Uma letra de música do Chico Buarque. Quando nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim, né? Então, agora aqui é um anjo safado, não é nem torto, nem esbelto, né? E é um chato de um querubim, né? Nem é um vive na sombra, nem toca trombeta, é um chato. E decretou que eu estava predestinado a ser errado. Olha o gauche é o errado, né? Errado, digamos, ser surdo, ser manco, ser não sei o quê, é ser errado, considerado um certo padrão, né? Que hoje seria complicado você dizer, mas tem uma memória, né? Tem uma memória, uma tradição que faz, né? A ser errado assim. Tem outros, né? Eu tenho um livrinho que é sobre intertextualidade, organizado por professoras da UFMG, acho que tem
Pessoal, de novo, por favor, fecha a câmera não. O som está interferindo. Vai, Ciro. Obrigada, desculpe. Então, deve ter mais por aí, mas, enfim, nesse livro que eu tenho aqui, que eu consulto de vez em quando, acho que são 7 poemas, ou seja, 6 que só fizeram o seu poema porque o Drummond tinha feito o dele. O que lá volta a coisa do autor, né? O que é um autor? Um cara que está citando um outro, como os Lusíadas, por exemplo, né? Cita Virgílio, né? Arma, virunco e canó, as armas e os valores assinalados, cantando, né? Cita um outro, né? Eu queria comentar, para terminar, contar uma historinha. Eu li uma vez, depois de relutar muito, um livro da Patrícia Mello, chama O Matador, né? Eu fui lendo, e lá pelas tantas, esse rapaz, chama Michael, que mata alguém meio sem querer, meio de bobeira, num certo contexto, ele sofre uma dor de dente insuportável, ele vive botando um comprimido na boca, já esqueci qual é, né? AS, sei lá. Mas um dia não aguenta e vai ao dentista. E chega lá no dentista, o dentista é gauche, né? O dentista tem um problema, ele manca, e ele conta que levou um tiro no Rio de um maluco. Um dia um maluco foi lá extrair um dente e deu um tiro nele. Aí o que eu me toquei, que esse cara que esse dentista que levou um tiro é personagem de um conto do Rubem Fonseca que chama O Cobrador, né? O cobrador começa assim, o cara vai ao dentista, o dentista arranca o dente dele, diz que custa 400 cruzeiros, ele não tem, diz que não tem, quebra tudo e daí dá um tiro no joelho do dentista. E diz que devia ter dado um tiro na barriga, cheia de merda e tal, né? Aí, anos depois, a Patrícia Mello, que foi ajudada pelo Rubem Fonseca, segundo se noticiou na época, escreve um livro, chamado O Matador, que tem como herói também um cara que mata, como é o cobrador, só que o cobrador, no fim, é um revolucionário, né? Ele se alia a uma moça que faz a cabeça política dele, e ele, em vez de sair matando um por um, ele diz que no Natal eles vão explodir um supermercado. Era a época da revolução, da ditadura, da guerrilha e tal, e o Rubem Fonseca, o interdiscurso, né? A memória, o tempo, as condições de produção desse conto do Rubem Fonseca podem ser tratadas assim. Já tinha um cara rebelado, achando que a sociedade foi injusta, e ele se vinga matando executivos, né, um por um, né? Mas ele conhece essa Ana palindrômica, né, que diz para ele que isso é besteira, que o negócio é atacar o sistema. Enquanto que o matador da Patrícia Mello, esse dentista e os amigos dele descobrem que ele é bom, né, que ele é valente, e contratam ele para organizar uma milícia, para proteger o comércio de um bairro chique lá de São Paulo, né? Então, um vai para a revolução política e outro se transforma no matador. E aí, quando eu me dei conta que o matador tinha a ver com o cobrador, eu comecei a identificar no livro, no romance, frases inteiras do Rubem Fonseca, do cobrador, que ela transcrevia, né? A sociedade está me devendo, mortadela, sanduíche, estão lá também no conto do cobrador. Então, eu podia ter descoberto no começo, porque ele tinha dor de dente, né? Mas eu demorei para descobrir, só descobri quando aparece o dentista que levou um tiro no joelho. O fracasso do leitor, fracasso total do leitor. E para terminar, no domingo passado, uma professora da Unesp chama Silza Binhoto. Você vê um artigo que está no Ilustríssima, eu achei uma maravilha, independentemente dela estar certa ou não, é o procedimento dela, né? Ela está discutindo se o Lobato é mesmo racista ou não. E o que ela diz é que não dá para fazer análise do Lobato por frase solta, separando frase do contexto. E ela argumenta, por exemplo, com a seguinte possibilidade, a ser confirmada. Ela acha que tem pouca pesquisa, elas têm que aumentar, ser mais numerosas, procurar mais coisas para aí ter uma posição mais clara sobre se o Lobato é racista ou não. Ela mostra, por exemplo, que não tinha nenhum livro infantil na época com personagens negras. Não tinha.
que o primeiro cara que introduz negros na literatura infantil é o Lobato, e é o Saci. E ele é legal, e ele é protetor da natureza, e assim por diante. Né? E numa fala da boneca, né, que pode parecer super racista, né, ele diz que ela é irônica, que ela está rindo dos contos de fadas que fazem com que uma moça que está dormindo acorde e é uma princesa loira. Né? Então, tem uma passagem assim, ó, respeitável público, tenho a honra de apresentar a vovó Dona Benta, sobrinha do famoso cônego Agapito em Serra Bodes de Oliveira. Ela diz que isso indica que esse texto deve ser lido na chave humorística, porque esse nome é um nome engraçado, e também apresenta a princesa Anastácia. Não reparem por ser preta. É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Ela acha que esse texto aqui não é um elogio do branco, mas é uma alusão crítica às histórias que só valorizavam as brancas ou as louras. Né? A princesa tal, princesa tal, princesa tal. Ou seja, o Lobato está dizendo, olha como são os contos de fadas. Eles diriam que a Anastácia é branca porque foi uma fada, é preta, porque foi uma fada que fez ela assim, mas ela é branca. E no final ela vai aparecer branca. Não é uma defesa da branquitude, é uma crítica aos contos de fada. Eu não sei se ela tem razão, mas é a primeira vez que eu li um ensaio sobre o Monteiro Lobato, que não fala só das obras do Monteiro Lobato, e diz, no romance tal tem uma frase assim, na história tal tem uma frase assim, na tal tem uma frase assim. Ela pega a literatura infantil, o teatro da época, e mostra que não tinha lugar para o negro, que o Monteiro Lobato, ao contrário. E ela lê o romance, aquele romance sobre os Estados Unidos, que tem um preto eleito presidente, não como uma crítica aos negros, porque quem critica o negro é um candidato branco derrotado, mas lê como uma distopia, E as distopias são lidas sempre favoravelmente, né? 1984 nunca é lido como elogio da ditadura, mas como uma crítica do grande irmão. E por que o livro do Lobato é lido como uma crítica aos negros, e não como uma crítica aos Estados Unidos, que não engolirão o presidente negro? Né? Então, eu achei super interessante. E aqui tem questões sofisticadas interdiscurso, porque você vai ter que ler os outros autores, não só todo o Monteiro Lobato, mas os outros autores e as distopias, para ver qual é a das distopias. Né? Falei e disse. Muito obrigado pela paciência. Círio, você é demais. Né? Você é demais, você é primoroso na sua exposição, e nós só temos mesmo a agradecer. Agora, você aceitaria aí algumas perguntas? Bom, primeiro, Claro. Você Sem toparia problema. a banca? Você vai a bancas ainda, não vai? Como? Banca. Se eu ainda vou a bancas? Você Se eu ainda gosta? participo de bancas? Gosta? Sim. Ótimo, porque nós já temos 2 candidatos aqui que já escreveram para mim no WhatsApp. Euzinha, será que o professor Círio topa estar na minha banca? Falei, bom, eu vou perguntar no geral, depois a gente conversa em particular. Tem gente... Isso. Já tem 2 apaixonados por você aqui. Um é o Marcelo Dalpino, o outro é a Mônica Penalber. Ambos estão trabalhando com discurso e ambos estão apaixonados por você. Tem gente que acha que eu sou um cara cruel e maldoso e diz para os amigos, você é maluco aceitar o Círio na banca? Mas eu não sou esse cara cruel. Não, e depois a gente não tem medo das críticas. A gente é favorável às críticas, a gente quer ouvir as críticas para a gente melhorar. Não, participo sim. Participo de banca, sim. Tenho participado. Uma boa. Pronto. Então, será chamado logo para a banca desse nível. Logo não, porque eles ainda têm um ano e meio, 2 anos aí. Tem a ver com mais ou menos com o que eu faço, né? Isso, sim, com certeza. Tá? Tá bom. Muito bom. Então, vamos lá, pode fazer algumas perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Círio? Ele nos brindou por 1h30 com o texto dele. Foi muito bom.
e a gente já agradeceu, mas temos que agradecer bastante mesmo. Então, vamos lá, vocês querem fazer perguntas, meninos? Marcelo, Eu só perdi, Neuzinho, o nome da autora que ele falou que analisou Monteiro Lobato, essa última. Você? Você? Não, ela quer Não, eu saber a gostaria de saber o nome. autora. Ah, o nome, eu pensei que você tinha dito, eu sou. Ela chama Não. Silza. Ela chama Silza, ó, Cilza, Silza Bignotto, escreve Bignotto, Bignotto. Silza Bignotto. Você encontra na Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro, no caderno Ilustríssima. Obrigada, professor. Por nada. Acho que na página do Facebook do Hernani Terra, ele postou. Se for lá na timeline do Hernani Terra, você vai achar no Facebook. Olha, já colocaram isso. aqui no bate-papo o item, o link, https, www, ilustríssima, não sei o que lá. Então, já está aí no link que a Priscila fez esse favor de colocar para nós. Então, quem tiver interessado... Tem gente que se queixa. Às vezes eu vejo o link, daí tem gente que diz, mas só abre para assinante. Então, se por acaso você não conseguir abrir, se for só para assinante, você vai lá na timeline do Hernani Terra, que ele botou o texto lá aberto. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, alguém quer falar, gente? A palavra está aberta para vocês. Nós temos aí uns minutos para cansar mais um pouquinho, professor Círio. Sim, sim. É sábado. Professor... Você trabalha sábado. Priscila. Fala, Priscila. Professor, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Eu não tenho perguntas, mas eu fiz tantas anotações do que o senhor explanou aqui para a gente que eu estou imensamente assim, satisfeita. Não é pergunta, então. Eu até coloquei aqui no chat que foi maravilhoso ter o senhor aqui conosco. Eu fiz muitas anotações, inclusive sobre o interdiscurso, que é um conceito que, às vezes, para mim, ficava assim, um pouco confuso, mas com a forma como o senhor apresentou, eu acho que para mim ficou muito claro. E eu tenho trabalhado com a questão do interdiscurso no meu trabalho, na tese, e eu acho que eu não entendia muito bem, então eu só queria te agradecer por isso, porque fiz tantas anotações que eu estou com 5 páginas de anotações aqui do que o senhor falou. Então, eu só quero agradecer de coração, foi muito bom. Muito obrigada. Mais alguém quer falar? Professor. Fala. Oi. Queria também agradecer a sua presença aqui no grupo, a sua palestra, e considerando essa colocação que o senhor fez da professora sobre a questão do Monteiro Lobato, eu queria saber qual é o seu posicionamento, porque há alguns anos atrás, o MEC, inclusive, recomendou que a gente não desse na escola básica mais Monteiro Lobato em função da questão racista, e era uma passagem, se eu não me engano, do livro Aventuras de Pedrinho, porque eu li com as crianças do 6º ano, e era uma passagem que a tia Anastácia subia na árvore com medo de não me lembro o que mais, acho que os porcos, enfim, e aí ele dizia, ela subiu como uma macaca, parecia uma macaca, né? Eu acho que o texto é como uma macaca. Como uma macaca, isso. E aí um aluno no 6º ano me questionou na ocasião, acho que foi 2017, essa conversa, se eu não me engano, foi o ano em que eu voltei para a educação básica. Então, eu queria saber, tendo essa visão, né, dessa professora, que, na opinião dela, ele faz uma crítica à branquitude das princesas, lembrando que são todas europeias, né, os contos de fadas vêm de lá. Como é que o senhor vê essa questão, na sua opinião, como o Monteiro Lobato se configura aí nas condições de produção da obra dele, né, no início do século XX? E é lógico, a gente tem hoje essa visão, né, do racismo, acho que em função até das próprias condições de produção do discurso que nós temos hoje. Mas qual é a sua opinião a respeito disso, especificamente? Bom, assim, em tese, eu sou contra censurar um livro porque ele é ou de direita ou de esquerda, ou racista ou machista, porque ele é agnóstico, católico, protestante, espírita, etc., né?
princípio, eu sou contra. Eu acho que eu li um dia desses um texto da Djamila Ribeiro, em que ela contava como ela se sentiu mal, péssima, num dia em que foi lido, acho que é um texto do Monteiro Lobato, numa sala de aula, acho que até que era o conto Negrinha, né? E que, do ponto de vista da Gilza, não é um conto racista, pelo contrário, mostra como os negros sofriam, etc, etc, né? Não, eu sou contra. Acho que a questão toda é em que idade ler e como ler, né? Talvez explicar, olha, explicar. Porque, por um critério desse tipo, tem que cortar a Bíblia, né? Censurar a Bíblia, né? Por exemplo, em Sodoma, na visita dos anjos a Sodoma, né? Quando o pessoal lá que estava na festa descobriu que o Lote tinha hospedado esses dois anjos, que eles achavam que eram bonitões, eles foram lá e pediram para o Lote deixar os anjos participar da festa deles, né? Aí o Lote disse que não, que eles são visita. E daí ele disse, mas eu tenho aqui minha filha, levem ela, façam o que quiserem, mas não façam nada com as visitas, com os visitantes. Bom, está na Bíblia. Eu espero que isso não seja lido como os pais devem oferecer suas filhas para as farras, né? Você pode, bom, na época era mais relevante tratar bem uma visita do que proteger a filha. Não sei se é isso que se deve concluir. Eu não conheço a cultura dessa época, né? O que eu sei é que tem muito a ver com uma passagem dessa que de Sodoma derivou sodomita, que é um sinônimo de homossexual. Porque isso dá a entender que é uma farra entre homens, né? Sim. Então, o Davi, né? Davi que roubou a mulher de um oficial do exército dele, e aí provocou a morte dele para poder casar com ela. Pô, mas Davi é um cara espetacular na história hebraica. Inclusive, ele está na ascendência de Jesus Cristo, né? Que não sei quantas gerações depois é um descendente de Davi. Via Salomão, que, aliás, é filho dessa mulher, que não era a mulher do Davi. O que a gente faz com isso? Ou com o Lote, né? Com as filhas de Lote que engravidaram o pai para poder fazer sexo com ele, para ter filho, porque senão não poderiam ter filho. Eu vou expurgar a Bíblia por causa disso ou vou situar, datar, explicar? Na ocasião foi o que, na verdade, eu acabei fazendo, né? Isso. Agora, eu entendo que uma pessoa se sinta mal, né, ouvindo um racista, né? Ouvindo uma piada racista, ou uma passagem racista de um texto, e trepar como uma macaca, até pode ser uma alusão, né? Negro é macaco, como em muitas piadas, mas pode ser a agilidade, né? Eu me lembro da minha infância, que eu só vivia entre brancos descendentes de italianos, e quando uma pessoa subia bem num pinheiro, por exemplo, para catar pinhão, a gente falava que ele trepava como um macaco. Não era a cor dele, era a agilidade, a capacidade de subir numa árvore, que os macacos têm de maneira espetacular. Então, em tese, eu sou contra a censura. Tipo, parece que tem uma neta do Alencar aceitando reeditar as obras dele com modificações para, né? Enfim, o cara lá, o Tom Sawyer, né? Parece que teve um cara que reeditou e trocou nigger por slave. Quer dizer que preto não pode, mas escravo pode. Eu também achei meio assim, esquisito, né? Enfim, acho que tem que, talvez, tem critérios para o que ler na escola por outras questões, violência, sexo, então só pode ler com 18 anos, só pode ler com 16. Então, quem sabe os livros que têm essas conotações racistas, né? O mulato, em que época a gente pode ler o mulato, né? O mulato, ou o missionário, né? Que diz, ou até o primeiro capítulo de Os Sertões, né? De Os Sertões, que acha que o nordestino é o que é por causa do clima, da terra, da mistura de raça. É um livro racista. Alguém já censurou os Sertões? Não, as pessoas diziam, na época em que o Euclides escreveu isso, a ciência era assim, tá? E depois o Euclides se redime, né? Porque no final ele valoriza o sertanejo mais do que qualquer outra coisa. É isso. E critica o exército, etc. Então, é um tema complexo.
Eu, na verdade, sobre essas questões, eu sempre digo, como eu não sou juiz, né, eu não quero decidir. O que me interessa é a polêmica. Sim. Caso eu decida estudar o caso Monteiro Lobato, eu quero reunir todos os que falaram bem ou mal, mais ou menos, dele, e fazer uma análise desses discursos. Inclusive, se houve simulacro, interincompréhension, etc, etc, etc. Assim como o humor, né? Os limites do humor. Eu não sei se eu devo proibir alguma piada, mas me interessa quando uma pessoa diz, ou um juiz diz que tal piada não pode ser contada. Qual é o argumento? Isso me interessa. Tá bom? Obrigada, Foi a professor. resposta longa demais, talvez. Não foi nada longa demais, porque você é para a gente ouvir e você fala coisas que a gente quer ouvir mesmo. Mas tem uma pergunta aí, quem é que queria falar mesmo? Eu queria falar, Neuzinha. Fala. Márcia. Tudo bem, eu sou Márcia, sou aqui de Pernambuco. Não sou da área de análise de discurso, mas sou curiosa. E ontem, não é sobre isso, mas também no interdiscurso, quando o senhor estava falando, ontem me deparei com um projeto de lei aqui em Pernambuco, na Câmara de Deputados, em relação à questão da língua neutra. Então, o projeto ele se referenda no Olavo de Carvalho, numa professora Cíntia Chagas, e cita o seu nome no meio do projeto. Né? Então, não sei se o senhor está sabendo disso, eu gostaria que o senhor... Não, né? Não sei. Ele cita, ele pega um exemplo a respeito de uma citação sua sobre o plural, ele coloca, acho que é esse trechinho aqui, mas no meio dessas... Sobre o plural? Ele pega isso aqui para fazer uma crítica ao uso dessa questão do todes, que tem sido utilizado e tal. Isso. Depois eu posso enviar, né, porque é um projeto de lei, né, que chegou para a gente, e eu posso enviar. Bom, Círio, você está em Boca de Matilde sem saber, está ouvindo? Você está em Boca de Matilde sem saber que está na Boca de Matilde. Pois é. Então, essa citação aqui, mas depois eu contextualizo melhor enviando o projeto de lei. Eu sei qual é o texto. Digamos, eu sou fã do John Martin, né? Que eu acho que ele, mais do que do Matoso, que o Matoso defende uma tese sobre as palavras, né? Gênero em palavras. Que, segundo ele, o O não é masculino, é uma vogal temática, e ele é entendido como masculino digamos, numa linguística popular, né? O povo acha que o O é masculino. Tanto que muita gente, quando se discutia o presidenta, por exemplo, que a Dilma gostava de ser chamada de presidenta, ou preferia, tinha gente que escreveu assim, então eu tenho que chamar o fulano de jornalista ou de humorista, o que indicava não só que eles eram contra o uso de presidenta, mas que eles achavam que o O é marca de masculino, e que um presidente não é marca de masculino. Eu acho que o John Martin vai além, porque ele mostra que esse não marcado você usa, por exemplo, em está frio, né? Faz frio. Hoje faz frio, você não diz que hoje faz fria. E esse frio não tem nada a ver com gênero, nem de palavra, nem de nada. Você diz, por exemplo, o exemplo é dele, está cheio de limão na geladeira. Está cheio de maçã na geladeira. Esse cheio não concorda nem com limão, nem com maçã. Não concorda com nada. Isto é, e você diz, navegar é preciso, viver não é preciso. E preciso concorda com uma oração, sem sujeito, não é uma oração. Então, o masculino do predicativo, navegar é preciso, faz frio, está cheio, não é masculino, porque não tem nada com o que concordar. E ele diz, eu precisaria de uma regra para quando tem marca e de uma para quando não tem, mas isso é anticientífico. Eu não posso ter uma regra para a queda dos corpos, né? Frutas, por exemplo, e uma regra para a queda de tijolos. Eu tenho que explicar pela mesma regra, né? Então, esse é um argumento. Eu aceitei esse argumento durante muito tempo, até porque não estava no debate essa coisa do linguagem neutra ou genérica, etc. Né? Em meu favor, eu posso dizer que assim que saiu no Brasil um livrinho chamado Linguagem e Sexo,
em 1999, né, do Malcolm Coulthard, eu adotei esse livro no ciclo básico. Eu li o livrinho no tópico que se chamava Língua e Cultura, né? E junto com o livro chamava A Mulher na Boca do Povo, que foi uma dissertação de mestrado, que mostrava, enfim, quanto havia de machismo em dizer, por exemplo, né, a mulher era apresentada em sociedade como a senhora Alckmin, a senhora Alckmin. Ela não era a fulana e tal, ela era a esposa do Alckmin, a senhora, não sei o quê. E assim por diante. Então, nomes de animais que aplicados a mulheres sempre têm uma conotação negativa, né? Galinha, vaca, porca, enquanto que aplicados a homens podem não ter essa conotação negativa, embora às vezes esse prestígio seja o que o Labov chamou de prestígio coberto. Por exemplo, um homem chamar um outro de porco, num vestiário, não pega necessariamente mal. O cara soltou um pum, por exemplo, né? O homem, a macharada lá no vestiário, curte isso, né? Acha que isso é coisa de homem. Talvez não faça isso em público, né? Então, um homem ser galinha é um elogio, é um pegador, né? Ser um cavalo, às vezes não pega bem. Um leão, em geral, pega bem. Para a mulher é sempre negativo, né? E sempre associado a sexo. Então, tem muito lugar em que o machismo se exerce na língua. Eu acho que é basicamente no léxico, ou então em frase do tipo assim, mulher morreu esfaqueada. Como morreu? Como morreu? A mulher apanha do marido. Não, a mulher não apanha do marido, o marido bate na mulher. Aqui você tem racismo, a mulher apanha do marido, né? O marido bate na mulher, não a mulher apanha do marido, né? Mas as manchetes são, ou as histórias contadas, né? A mulher apanha do marido. Não, mas, né? Agora, eu não acho que esse o seja masculino, sinceramente, não acho, né? Mas essa linguagem não binária, ela pretende introduzir modificações só aplicadas a humanos, né? Então, ninguém vai dizer tijolo, escola, né? Nada a ver. Os críticos dessa dizem, então, bom dia, né? Bom dia não é humano, então não se aplica. Então, eu não gosto de nenhuma intervenção artificial na língua. Ora, eu reconheço que há um problema e que há uma linguística popular, né, que considera que o O é masculino. Daí eu fico me perguntando, mas tem uma ciência popular que diz que você cura a Covid tomando vitamina D. Toma? Você toma? Não, eu quero uma vacina. Então, como é que é? A ciência vale em genética e não vale em linguística? Eu fico um pouco preocupado, né? E tem curso de letras para quê agora? Tem curso de linguística para quê? Então, eu fico um pouco preocupado. Eu reconheço que tem uma causa, né? E, por exemplo, o Coulthard, que escreveu esse livro em 1998, e ele é casado com uma brasileira, né? E que foi talvez a primeira linguista mulher a falar dessa questão no Brasil. E no livro dele, essa questão está escrita assim, aluno ponto aluna. Certo? Ele põe as duas desinências. Ele não põe, por exemplo, todos e todas. Ou então aluno e aluna. Ele põe aluno ponto aluna. Ou barra aluna, acho que ele usa barra. Porque uma coisa é incluir a mulher, né? Usar uma linguagem inclusiva que inclua a mulher. Outra é não incluir nem homem nem mulher, a não binária, né? Porque o grande problema é resolver o não binário, né? O que não é nem homem nem mulher. Como é que eu vou escrever? Vou escrever com X, mas não dá para falar, só para escrever. Vou escrever com arroba, não dá para falar, só para escrever. Eu uso o E, todos, mas como é que daí falo professores? Porque professores supostamente é masculino. Então, tem gente propondo mudar também o radical. Em vez de falar ele, já termina em E, então o E seria legal, mas o ele é masculino, então vou chamar de ile, vou mudar o pronome. Ile, aquile. Eu prefiro, então, inventar uma língua totalmente nova. Né? Totalmente nova. E aí, digamos, se houver 5 orientações sexuais, as 5 têm que ser nomeadas ou só não nomear nenhuma? Não nomear nenhuma basta, né? Não, eu estou em compasso de espera. Se citarem um texto meu em que eu escrevi citando alguém, nem era eu, mas eu aderi a essa doutrina,
na aula eu dizia, olha, na minha opinião, o machismo está aqui nas palavras e está nessas frases. Na minha opinião, não está na morfologia. Não está na morfologia, na minha opinião. Né? E quando, por exemplo, em latim tinha homo para toda a humanidade, vir para os homens e mulher para as mulheres. Quando o vir desapareceu, homo se tornou também o masculino. Mas o geral é que virou masculino, e não o masculino que virou geral, em termos de história. Né? Em termos de história, é o genérico que passou a ser aplicado ao masculino, e não o masculino ao genérico. Né? Então, eu preferiria, digamos, que houvesse um curso sobre gênero e convencesse todos os brasileiros de que o não denota masculino, embora A denote feminino. Mas A denota feminino quando tem par. Porque, por exemplo, jornalista, o A não denota feminino, denota tudo. A marcação está no artigo. O jornalista, a jornalista. Criança, só denota feminino. E é para humanos. Quando é um menino, mesmo assim é a criança. Então, porque não é linear, não é óbvio, não é preto no branco, tem divisões, né? Olha, eu reconheço a questão social, eu evito, às vezes, por exemplo, não saudando boa noite a todos e a todas e a todos. Eu evito isso dizendo boa noite. Por que eu tenho que dar a entender que eu talvez não fosse para todos? Boa noite. Né? Agora, alunos e alunas. Pode complicar. Eu escrevi há muito tempo, nos e-mails, por exemplo, né? Amigo/amiga, aluno/aluna. Eu sempre escrevi, antes de ter esse problema, eu escrevi aluno/aluna. E recebi ofícios há muito tempo em que aparece professor e, entre parênteses, professora. Isso já é velho. Mas isso resolve um problema, né? Da inclusão da mulher, caso você considere que o O é masculino. Não inclui LGBT, LGBTI. Então, é um problema. Eu não sou juiz nem no racismo, nem no feminismo, não sei. Eu prefiro analisar o discurso. Aliás, eu vou escrever um texto sobre isso encomendado, e eu quero fazer um grande diálogo entre, sei lá, 6, 7, 8 vozes. Tipo, se a língua ocorresse no vácuo, seria assim. Se ela ocorre na sociedade, tem isso. Isso é isolar. Porque o Schwinn mostrou que só 5% das palavras em português têm masculino e feminino. E delas, muitas não se referem a humanos. Por exemplo, bolso e bolsa. O Matoso diz que o feminino é sempre uma especificação do genérico, e não do masculino, do genérico. Né? Então, é uma questão complicada. Né? Agora, se vão usar o meu nome, paciência. Né? Então, Círio, eu estou te dizendo que a Márcia já colocou aqui no bate-papo o trecho do texto que mencionou você. É isso, Márcia? Se quiser isso, me mandar, mas depois eu vou mandar o projeto para ele, porque tá tem todo um contexto, né? Claro, Muito claro. obrigada, professor. Foi muito Por nada. bom ouvi-lo. Por nada. Pessoal, nós temos aí mais uma perguntinha que pode ser respondida, porque nós estamos já quase na hora de deixar o Círio sossegado e ir almoçar, né? Pena que nós não podemos levar você para almoçar conosco, Círio. Mas fica devendo, ficamos devendo. É isso. Vamos combinar. Isso. Diga lá quem quer falar mesmo. Marcelo quer falar. Sim, professor, tem uma pergunta que está muito ligada à minha tese, né, de doutorado. Você falou logo no começo da sua apresentação sobre o discurso como uma certa visão... Marcelinho, está picando a sua voz. Dá uma arrumada no microfone aí. E aí você não dá para ouvir. Marcelo, está me ouvindo? Nós não estamos ouvindo você. Nós não estamos ouvindo você. Está picado. O professor Círio não ouviu uma palavra do que você disse. E se eu fizer assim, melhora? Melhorou. Tá, então eu vou ser em vídeo. Logo no começo, professor, da sua fala, você mencionou, né? Então, você posicionou o discurso como uma certa visão de mundo, que uma traz, certa, né? Visão uma certa o quê? Visão de mundo. Sim, sim.
uma ideologia. Exato. E daí você relacionou com Bourdieu, né, o conceito de campo, e Bakhtin, o que chama de esfera. Isso. Minha pergunta é, eu poderia relacionar essa certa visão de mundo, ideologia, com o conceito de Charles Redot, quando ele fala de imaginários sociodiscursivos ou saberes de crença? Acho que às vezes sim, mas se fosse exatamente igual, ele usaria ideologia. Acho que tem uma relação. Saberes são saberes. É que todas essas palavras têm mais de um sentido, né? Saberes em Foucault tem a ver com discursos que são do tipo científico, mas não são propriamente ciência. Para ele, por exemplo, a psicologia é um saber, não é uma ciência. Ou a medicina é um saber que se baseia em ciências, né? A fisiologia, a genética, tal, mas a medicina não. Eu acho que o Charles Redot, quando está falando dos saberes, está falando dos saberes também sociais, que pode ser doxa, opinião sobre o bem, o mal, a escola, o casamento, o ecossistema, ser vegano ou não, acho que são saberes. Acho que o Menguinot está falando disso. Eu acho assim, quando você adota se você adota uma teoria, é melhor adotar o léxico de uma teoria, né? De uma teoria. Então, por exemplo, se for Péchet, vem ideologia. Ele fala em saberes, mas são saberes ideológicos, né? Quando Foucault fala em saberes, não são os da ideologia, são outros. Tá bom? Muito bom. Tá bom, Marcelo? Então, pessoal, acho que a gente já está aqui com 5 minutos só. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Só cabe uma mais. Então, vamos deixar o professor Círio sossegado, sem deixar de agradecer mais uma vez, porque foi excelente para nós, Círio, para o grupo todo. Nós temos vários convidados de fora, como você observou, e você, claro, naturalmente ia bombar, porque num grupo de pesquisa tem um monte de gente que nem é do grupo de pesquisa, mas que você é sempre muito procurado e você sabe muito bem disso. Então, foi excelente ouvir. Nós temos aqui outros colegas de outras universidades, como o Marcelo, que acabou de dizer, foi excelente ouvir o Círio, como sempre. Então, nós temos várias pessoas aqui que estão aqui muito felizes por ter passado essa manhã de sábado com você. E eu vou reforçar que nós queremos um convite para você, quando voltarmos da pandemia, que nós iremos almoçar juntos, tá bem? Ah, legal. Será um prazer para nós. Então, é isso, pessoal. Valeu. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, muito obrigado. A gente se encontra depois. Obrigado de novo, Nilcinha, pelo convite. Eu que agradeço você, Círio, demais mesmo, fico muito feliz. Foi mesmo por como eu falei para você, pelo amor que você tem pela análise do discurso e pela Neuzinha. Muito obrigada, claro, e é verdade. Eu sei. É verdade. Obrigada, pessoal. Mais pela Neuzinha. Lindo. Amor mais pela Neuzinha. É recíproco. Então, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê depois, né, meninos? A gente vai se conversando, tá bem? Tá bom, muito obrigado. Valeu. Obrigada. Fim de semana. Igualmente para você. Bom fim de semana. Tchau, obrigado. Um abraço, querido. Tchau, professor Círio. Muito obrigada. Beijo. Boa semana para todos. Bom descanso. Prazer revê-la, Nancy. Tchau, tchau. Gente, obrigada pela manhã, viu? Foi incrível. Beijo, obrigada. Só restou Nancy, Mônica não ficou. Marcelo também não. Acho que estão cansados, né? Eu acho que só nós não estamos cansadas, Nancy. Pelo amor de Deus. Não, né? Nós somos... Oi, meninas! Oi, Marinês, estamos aqui vendo você. De novo, Bizu. Olha, apareceu o Jeter apareceu de novo. Lembra do Jeter, Nancy? Está me ouvindo? Fui da banca. A banca, você foi da banca do Jeter, isso mesmo, ele reapareceu. Muito bom, meninos. Então, vamos lá, vamos desligar, depois a gente se fala, tá bem?
Um beijo. Grande Não, beijo, Marinês. Foi muito bom ver você aqui, viu, querida? Ai, foi bom vê-las também. E ouvir o professor, ótimo. Gostei Tá muito. bom. Eu fiz igual Beijo. aquela menina, tem 5 páginas de anotações. Então tá bom. Afinal, o nosso texto da historiografia é sobre um dos livros dele, né? Então, Isso mesmo. é bom. Beijo, beijo. Beijo para vocês. Beijo, Tchauzinho, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.